Porque o que a gente vive no dia a dia é encontrar um amigo e falar assim, pô, precisamos marcar, hein, meu, um dia. Ou precisamos marcar um dia, acho que é a coisa mais insuportável. comum. E é longe do que você falou que é a intenção, né? E aí a ideia é, você tem alguma dica que você dá para quem tá assistindo a gente de transformar essa intenção em algo mais prático? Algo que as pessoas podem fazer para resgatar isso, para não ficar vivendo nesse modo, pô, um dia a gente precisa marcar um negócio. Aí você tá me devendo um negócio aí, hein, pra gente marcar um dia que a gente só fala e não marca. E aí fica nessa conversa, essa interação e acaba aí, né? A intenção, ela tem que ser genuína. Tipo, tem que querer mesmo, sabe? Querer. Sim. Porque o outro, ele tá talvez numa outra vibe. Mas como eu tô assistindo esse podcast, eu tô percebendo que é importante eu retomar essas amizades. Então eu quero mesmo. E aí eu posso te ligar e falar, Patrick, me fala uns dias que pra você é mais de boa. Eu sei que você tem um filho pequeno, pra você de noite talvez seja difícil. Pô, e sei lá, se você tem algum hobby, se você gosta de alguma coisa, sei lá, que eu te conheço há muito tempo. Pô, o que você vai fazer domingo do dia 20? Põe um pouco mais pra... Põe uma semana pra frente ou 2, vai. Cara, não sei, porque as pessoas não sabem que elas vão fazer daqui 2 fins de semana, geralmente. Verdade. Pô, eu queria muito que a gente marcasse se encontrar. Vamos naquela lanchonete lá que a gente costumava ir, sei lá, num lugar que a gente costumava se encontrar, que a gente trocava ideia lá. Vamos... E aí eu já ponho uma data, tipo... Aí talvez ele vire pra você e fale assim, cara, pô, quinta-feira pra mim é mais tranquilo que domingo. Domingo eu tô com a família. Quinta-feira à noite acho que eu consigo, que daí eu combino com a minha esposa. Ou seja, eu jogo lá uma ideia, aí eu converso com você, porque, cara, se a gente deixar no ar, não vai marcar. Não vai marcar. E aí, eu acho legal também marcar onde vocês costumavam ir, porque aí já traz uma lembrança, uma memória afetiva. Como eu falei, não adianta você acumular patrimônio, coisas. Quanto mais esforço, maior satisfação. Então, você não vai ter uma satisfação duradoura quando você compra uma roupa nova, do quanto você compra um carro novo, um apartamento. Você quita seu apartamento lá, a satisfação maior porque teve mais esforço. Mas uma hora aquilo ali acaba. Perfeito. Então, quanto mais esforço, mais valor eu dou àquilo. Mais satisfação eu tenho daquilo. Então, a gente tem que pensar isso também para a vida inteira. Lição de vida. Todo prazer momentâneo, rápido e sem esforço, do tipo, abrir um bombonzinho ali. Quanto esforço você teve para fazer isso aqui? Para pôr na sua boca, mastigar e engolir? Pouco. Quanto esforço você tem para ir na academia todo dia de manhã? Puts. Cara, eu tenho que sair, eu tô abrindo mão de uma hora mais de sono, eu tenho que acordar, trocar de roupa, eu tenho que preparar a minha água, meu pré-treino lá, ir lá, fazer o treino, voltar para casa, tomar banho para me arrumar. É muito esforço. E por isso que dura mais a satisfação, o prazer que eu tenho daquela atividade. Fato. Então, marcar encontro com amigo vai ser muito difícil? Bater a agenda vai ser difícil? Vai. Mas vai ser muito melhor. Vai ser muito satisfatório. Eu e minha esposa, a gente tem um casal de amigos que a gente encontra uma vez por mês, de preferência. Toda vez que a gente tá junto, a gente, antes de se despedir, a gente já pega as agendas ali de todo mundo e fala, e a sua data próxima disponível? A minha é essa, vamos marcar então dessa? Vamos marcar. E deixa ela marcada. Às vezes vai surgir um imprevisto, sim, mas se a gente não faz isso, a gente vai se deixar para se ver depois de 6 meses. Então isso dá certo, porque a gente mais consegue fazer as datas do que não, porque ela já tá ali gravada em pedra, né? A gente já deixou, sei lá, 25 de agosto já programado, já. Então isso é bom, né? Isso é uma estratégia. Ótima estratégia. E quando você faz isso, você dá mais importância a esse encontro? Muito mais. Porque ele já tá ali na agenda faz tempo. Então aquilo lá já tá, você fala assim, nossa, mas isso aqui já... Da mesma coisa que você comprou um ingresso para um show que vai ser daqui a 1 ano, né? Que você fala assim, nossa, o negócio tá marcado há tanto tempo que aquilo vira um compromisso muito mais sério do que você marcar quinta para se ver sábado, né? Muito mais a chance alta de marcar. Vocês têm intenção. É isso. Do mesmo jeito que você faz isso com seus amigos, e tem gente que vive muito isolado, mesmo. Não vê ninguém. Sim. Não vê ninguém, nem parente, nem vizinho, nem família. Cara, você precisa estar em algum lugar que tenha pessoas. Academia, você pode... mas eu não gosto de fazer atividade física. Você não tem que gostar, você tem que fazer. Você não gosta de comer salada ou legumes, você não precisa gostar, você precisa comer. Ponto é esse. A gente não tem que estar feliz com tudo que a gente faz, a gente tem que fazer. Eu não quero acordar no meio da madrugada que minha filha me chamou. Mas eu tenho que... Sim. Eu não fico assim, hoje eu não quero. Se vira aí. Hoje eu não vou porque eu quero fazer o que eu quero. Eu não faço isso. Então, a vida adulta é assim. A gente tem que pôr como prioridade o que a gente quer. Então, assim,
buscar esse encontro. Muitos amigos brigaram por conta de política, por conta de deles. Gente, pelo amor de Deus, gente. Você vai jogar uma amizade de 20 anos porque a pessoa pensa num partido... mas o pensamento diverge muito do meu. Ótimo. Você, me responde essa, Patrick. Você e a sua esposa têm a mesma personalidade? Não, totalmente diferentes. Geralmente é assim que funciona. Geralmente um é agitado, o outro é mais tranquilo. Um é mais extrovertido, o outro é mais introvertido. O que dá certo nas relações? Respeitar o outro do jeito que ele é. A gente pode melhorar? O que a gente pode melhorar? Falando, não vamos falar de política, tá? Exatamente. Quando alguém começa, eu já falo, nem começa. Nem começa. Se falar de time, de política e fé e religião, Exato. Eu já corto lá na hora, eu já corto mal pela raiz. Já. Não, nem começa. Se continuar, a gente vai levantar, vai todo mundo. Porque daí você sempre vai achar que o seu pensamento tá certo. Claro. Eu vou sempre achar que porque eu tenho motivos pra isso. Porque eu tenho eu aprendi isso na minha casa, lá no meu berço. Tipo, então, assim, eu não vou conseguir te convencer e nem você vai conseguir me convencer. Nenhum. Exatamente. E as pessoas pararam de se conversar, de se relacionar por conta disso. É triste. Tanto família quanto amigos também, sabe? Não, é verdade. É verdade. Aliás, a família, agora pensando não só na que a gente constrói, mas na nossa, né, principal. Eu tenho lembranças da minha criação e de momentos com a família que diferem muito de momentos que as famílias têm hoje com seus filhos, né? Até uma preocupação que eu tenho com meu filho de 2 anos, que eu preciso tomar cuidado para que isso não aconteça. Do que eu tô falando? Aqueles momentos em família que são momentos em família. Então, senta lá para jantar. Né? E aí você vai lá sentar lá para jantar, e o que vai estar nesse jantar? Você, a sua família e a comida. E conversa. Né? E do benefício que isso tem, até o livro fala, né, dos benefícios que isso traz para melhor desempenho escolar, menor gravidez na adolescência, menor chance de envolvimento com drogas, quando você senta para jantar com a sua família, no lugar de sentar para jantar com a sua família fisicamente, mas com uma tela ali, e você então tá ausente, você tá offline, né, assim, você não tá ali participando da conversa ou trocando ideias. Isso se perdeu bastante, né, com o passar das gerações, e é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, você com a sua filha, com a sua filha e eu com meu filho, né? Importante. Sim, esse convívio, essa troca, esse tempo de qualidade se perdeu muito por conta das distrações. É isso. Hoje a gente está distraído. Muita gente acha que tem TDAH porque não consegue prestar atenção, não consegue focar em uma coisa por muito tempo. E por que isso? Porque nós estamos super estimulados. A nossa cabeça está hiperestimulada. Uma cabeça hiperestimulada, ela não foca em uma coisa. Fato. Ela está ouvindo você, ela está ouvindo ali, ela está pensando lá. Então, assim, o que eu preciso fazer? Me conectar mais com o agora. Isso que a prática de Mindfulness ensina. Não quer dizer que a nossa cabeça não vai pensar. Impossível a gente não pensar. Não tem como fazer isso. O pensamento, ele é como se fossem as nuvens no céu. Vai andando assim, você não controla. Você vai ficar pensando em muitas coisas. Mas eu preciso me conectar com o agora. E como que eu faço isso? Tirando as minhas distrações. Eu não vou conseguir fazer isso naturalmente. Ninguém vai conseguir fazer isso naturalmente. Eu preciso ter intenção, de novo a palavra, de sentar com a minha filha e ler um livro para ela. Eu consigo ler um livro para ela com o meu celular aqui do lado? Não. Eu, Carol, não consigo. Eu já sou doente do celular. Então eu tenho que pegar meu celular. Eu faço isso, eu juro. Eu coloco na cozinha. Sim. E eu volto pra sala. Perfeito. E aí, sabe como eu me pego? Tateando ali, né? Vendo onde é que tá o celular. Eu fico, cadê? Aí eu falo, deixei lá na cozinha. Por quê? Porque a gente já tá doentinho já do celular. Então eu tenho que ter a intenção de tirar a distração. Então, não necessariamente a gente vai ter os mesmos horários, de repente, chegar em casa e jantar. Eu tava conversando isso com minha mãe ontem, eu acho. Meus pais sempre trabalharam muito e chegavam muito tarde. Meu pai tinha loja, então ele era o que fechava o mercado de hortifruti no ABC. Então, até ele chegar em casa, era tipo 11. Eu lembro que nós jantávamos muito tarde em casa e a gente sentava todo mundo na frente da televisão para assistir, na época, sei lá, era Sai de Baixo, coisa bem da geração. E a gente sentava para comer todo mundo junto lá na sala. Tinha um potão de salada, assim, E a minha mãe até colocou lá na sala de TV um colchãozão 2x2. Ao invés de ter sofá, já era um colchãozão que deitava todo mundo. Eu tenho duas irmãs. Legal. Eu tenho 2 irmãs.
E a gente sentava, meu pai, minha mãe e minhas irmãs, e a gente assistia alguma coisa, algum programa. Eu tava lembrando disso ontem. Eu falei, mãe, olha que interessante. Vocês ficavam o dia inteiro fora, muito tempo. A gente tinha a pessoa que cuidava da gente, meus avós também ajudavam. Então, eles eram pessoas que ficavam muito fora. Mas quando eles chegavam em casa, não tinha outra coisa sem ser nós. De fim de semana, era tudo para nós. Então, eu não tive essa ausência, eu não senti falta. Entende? Isso é importante a gente também perceber, que não é o cenário, é a percepção da criança por aquele cenário. Então, Total. Eu e as minhas irmãs, a gente tem visões completamente diferentes de várias situações. Por quê? Porque é a percepção pessoal. Eu junto a minha personalidade com o que eu achei daquele momento. Minha mãe falou uma coisa, eu entendi uma coisa, minha irmã entendeu outra, outra entendeu outra. Então, para o nosso filho, a gente não tem que dar o que a gente não teve. A gente tem que dar para ele o que ele precisa, o que ele demanda ali. Tempo tem que ser de qualidade, não precisa ser muito. Pode ser 15 minutos. Você sentar com seu filho e tomar um café da manhã com ele de 10 minutos e conversar com ele, olho no olho. Não precisa ser, de repente, 1 hora, um jantar todo. Ele precisa saber que você está ali conectado com ele. É qualidade, é você ouvir o que ele tem para falar, você perguntar. É a intenção. Por quê? Isso é uma coisa que acontece muito, pelo menos na nossa geração. Eu estava contando para minha mãe, eu falei assim, a gente vê que vocês eram tão ocupados que a gente não queria trazer problema para vocês. Sim, atrapalhar, não quero atrapalhar. Uhum. Então, esse estudo mostra que pais que são mais participativos, que estão lá conversando e tal, os filhos sentem que eles têm um compromisso com esses pais. Eles pensam assim, cara, eu não vou fazer besteira, porque meus pais são muito bons para mim, e, tipo, eles vão ficar muito frustrados. A gente não eles erra tanto, a gente não se arrisca tanto, porque a gente fala, vai que dá alguma coisa. Meus pais vão ficar muito desapontados comigo. Sim. Então, me importo com essa conexão. Aliás, a gente sempre se importa, porque se os pais não se importassem com a gente busca esse amor, só a gente não sobreviveria, a gente não estaria aqui hoje. Os seus pais faziam isso com intenção, né? Assim, apesar de chegar em casa tarde, existia uma vontade genuína de estar ali e fazer aquilo. Então, assim, o pilar sono era extremamente negligenciado, até hoje é. O povo dorme 2 da manhã para acordar às 5. É verdade. Esse pilar realmente é uma falha na minha família. Mas nós tínhamos tempo juntos, muito. E Isso meu pai trabalhava de sábado e domingo. Então, a folga dele era de segunda e terça. Segunda e terça a gente fazia alguma coisa. Tipo, ia numa lanchonete, ia no shopping passear, alguma coisa assim. Porque era o tempo que ele tinha para estar com a gente. De sábado e domingo ele chegava mais tarde. Então, assim, sempre foi intencional essa questão do tempo, de estar com a gente. Então, a gente se sentia muito importante. Então, essa conexão não se perde com o tempo, entendeu? Porque existe um elo, uma nutrição. Então, nós, pais da modernidade, a gente tem os mesmos tempos que antigamente, só que hoje a gente tem uma pressão maior. Como a gente tem mais tecnologia, mais possibilidade de trabalhar mais a gente leva o laptop para casa e você continua trabalhando. Antigamente não acontecia isso, né? A gente consegue responder e-mail do celular, a gente consegue otimizar tempo e a gente acha que a gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, só que a gente não pode, porque a gente está perdendo momentos que não vão voltar. Isso também é um problema. É uma bênção, ao mesmo tempo que é um problema. Essa capacidade de você hoje trabalhar de qualquer lugar também pode, se você já é workaholic por natureza, você pode se perder por aí, né? Por mais que você tenha vontade, às vezes, ou passar tempo com a família e tal, se você não intencionar isso, você então leva o laptop para casa e continua trabalhando, continua trabalhando, aí não adianta nada, né? Porque você tá em casa com o laptop trabalhando que, resolveu, agora eu tô em casa, né? Eu tava assistindo um podcast recentemente do Leandro Carnal, falando sobre o clube do livro dele com a Gabriela Prioli, e ele disse que, ele falou assim, sabe qual o maior arrependimento que as pessoas têm no leito de morte? Elas falam assim, poxa, me arrependo de não ter passado mais tempo com a minha família. E nunca poxa, aquele último e-mail que eu não mandei. Queria ter comprado aquela fazenda que eu não comprei. É sempre assim, então, o arrependimento das pessoas no leito de morte é sempre esse. Gostaria de ter passado mais tempo com as pessoas.